que o design é o maior resolvedor de problemas, provavelmente você já sabe. Hoje o vídeo eu quero explicar para vocês e mostrar como que os designers tomam decisões. O que faz um ótimo designer não é só as ideias que ele tem, e sim como ele toma as melhores decisões para guiar um projeto. Ainda tem muita gente que acha que design é só gosto pessoal, mas eu queria te adiantar que o design passa muito longe disso. Se você já vem assistindo alguns vídeos, você já sabe disso, mas não custa relembrar. O design ele não faz escolhas baseadas no que ele acha bonito, e sim no que é mais adequado. Na prática, essas decisões são seguidas de forma estratégica e não com achismos. Na profissão, tomar decisões é corriqueiro. Todo dia a gente vai ter que decidir alguma coisa em relação ao projeto. Então é por isso que a gente precisa ter tudo muito bem estruturado para que essas decisões sejam tomadas da melhor forma possível. É super importante saber qual o objetivo a seguir com aquele projeto, e isso vai guiar de forma estratégica todas as decisões que vão ser tomadas. Desde o detalhe, de uma cor, até uma decisão muito mais importante de como aquele produto pode ser apresentado numa loja e por aí vai. Toda escolha no projeto é uma decisão, um processo, uma cor, a forma, o material, o custo e até o marketing. E cada uma dessas escolhas exclui outras possibilidades. Por isso que a gente precisa escolher tudo com muita racionalidade e principalmente justificar as nossas escolhas, não só defendê-las. Aí que para tomar essas decisões a gente precisa ter critérios muito bem estabelecidos, Eu nunca canso de falar sobre metodologia. Você que é um designer, você que é um projetista de qualquer que seja, eu sempre indico muito seguir algum tipo de método, porque isso vai criar um mapa para que você saiba exatamente aonde as coisas estão andando e para onde elas precisam ir. Então, esses critérios principais são o norte de todas essas escolhas que a gente vai fazer. Para ter um projeto mais adequado possível dentro da realidade, a gente precisa ter algumas informações básicas e muito bem pensadas. Como, para quem que isso vai ser, como que isso vai ser produzido, quanto que isso deve ou não custar, quem vai produzir, e tudo isso são os principais pontos a serem analisados e definidos. E assim a gente toma as escolhas e faz esse tipo de seleção baseado nesses critérios. O primeiro e um dos principais é o usuário, é o cliente. O personagem principal é quem vai utilizar esse produto. Você precisa saber quem ele é, aonde que ele vai utilizar esse produto, em que contexto, qual é o poder aquisitivo que essa pessoa tem para consumir esse produto ou não, como que essa pessoa vai utilizar, Isso precisa estar muito bem encaixado e você precisa saber essas informações para tomar as decisões futuras do projeto. A decisão sem um usuário definido, um público-alvo, vira só um objeto possivelmente bonito, mas completamente inútil. E infelizmente isso daí não é design. A segunda coisa é o contexto do uso. Aonde que isso vai existir, aonde que será usado, como será usado. Vai ser numa casa, vai ser no espaço público, vai ser para uma empresa, vai ser para uma única pessoa, vai ser de uso coletivo, uso individual. Esse contexto, ele muda completamente a percepção do produto. Vamos pegar um exemplo aí, Se a gente vai usar uma cadeira que ela é utilizada em casa para uma refeição por dia, por exemplo, é muito diferente de uma cadeira que vai ser utilizada num escritório, ou uma cadeira que vai ser utilizada num refeitório, que vão passar milhares de pessoas durante o dia, durante o mês, durante o ano. Então tudo isso precisa ser pensado, porque a gente pode ter o mesmo usuário, a Dona Maria em casa usando aquela cadeira para jantar, e a Dona Maria indo num shopping usando uma cadeira num espaço público, praça de alimentação. Então a cadeira da praça de alimentação, apesar dela ser utilizada por um perfil parecido de pessoas, mas ela vai ter uma intensidade muito diferente, ela vai ter demandas de limpeza, de manutenção, de praticidade, completamente diferentes dessa mesma cadeira num ambiente residencial de uso pontual.
E aí a gente já puxa o gancho para o terceiro critério. Qual que é a função que esse objeto precisa cumprir, né? Seja ele uma coisa supermassiva, né? Eu sempre faço paralelos com arquitetura, com engenharia em relação ao design, porque são mercados e profissões e objetos de estudo parecidos. Então, seja o seu produto um aplicativo, seja ele um objeto físico, você precisa definir também a função dele, o que ele precisa cumprir para não virar peso de papel. E eu falo isso de forma muito séria porque acontece muito de projetos que se propõem a ter uma função X e ele não consegue cumprir decentemente essa função, né? E o design foi feito para ser útil. Se você quer fazer uma escultura, a sua área de estudo vai ser outra. Mas se você quiser fazer um produto de design, você quer estudar processo e saber desenvolver um produto bem resolvido, você precisa colocar na prioridade 01 a função, para que ela seja bem cumprida. Aí o quarto ponto, a gente vem para a viabilidade técnica, né? Quem que vai produzir, como que vai ser produzido, com que maquinário, com que material. Será que esse jeito de fazer que eu pensei para o projeto vai dar para fazer com os recursos que a indústria vai ter? Ou será que isso é acessível, mas em outro lugar, com outro tipo de fabricante? Isso você precisa pensar também. Antes de tocar no papel, essa decisão, né, ou esse conhecimento, ele precisa estar muito presente na nossa cabeça para que a gente, na hora de escolher, por exemplo, o desenho que vai ser feito, né, a curva, a simetria e tudo isso, a gente saiba que dá para fazer. Em quinto, a gente tem que pensar no custo, até porque todos esses pontos que a gente falou, eles influenciam diretamente no custo do produto. Então, saber quem é para saber se a pessoa pode pagar, o contexto em que vai estar inserido, a forma que vai ser produzida, isso pega muita gente, tá? Porque se for um jeito muito complicado de ser feito, ou precisar de uma mão de obra mais especializada, vai custar mais. Por quê? Ou vai demorar mais tempo para ser produzido, e aí quanto mais tempo de mão de obra em cima daquele produto, mais vai custar. E também, quanto mais especializada é a mão de obra, também custa mais, porque a hora daquele profissional é mais cara. Também questão de materiais, por exemplo, se a gente usa uma madeira nobre, tem um valor diferente do metal, tipos de metal diferentes, madeiras diferentes, plásticos, polímeros e todos os tipos de materiais também têm custos diferentes, não só na aquisição do material, mas também no custo de fabricação dele. Tem materiais que podem ser mais caros, mas são mais fáceis de fabricar e por aí vai. Então tem que estudar muito bem a realidade do seu projeto para que você consiga tomar decisões adequadas olhando essa parte. E também a identidade e a linguagem. Será que isso conversa com a marca que vai produzir esse produto? Será que conversa com o público? É apelativo para esse público que você quer esse produto? Então isso também precisa estar dentro, porque se você faz um produto para um público médio-baixo e você faz uma linguagem muito alta, não vai conectar com essa pessoa. Talvez ela nem se arrisque a olhar aquele produto porque ela vai achar que está fora do padrão dela. E vice-versa. Também, se você vai fazer um apelo para um produto que é para pessoas super engajadas, por exemplo, na pauta verde do meio ambiente, e você fizer um produto que não apela sensorialmente na função para isso, você não vai conseguir conectar. E também linguagem de marca, né? Cada marca tem o seu jeito de apresentar, tem os seus valores, tem a sua identidade, a sua linguagem visual e você precisa encaixar esse produto também. Tanto de quem vai produzir quanto de quem vai consumir. O erro mais comum, né, de designers iniciantes ou profissionais que não sabem o que estão fazendo é decidir tudo baseado no gosto, seja no seu gosto, no gosto do dono da empresa, no gosto do comercial. Tudo isso pode ser levado em conta, mas saiba que isso é a opinião das pessoas. Sem a comprovação sobre quem vai consumir, essa opinião é apenas uma opinião, não é um dado que deve ser levado em consideração na hora de fazer as escolhas definitivas para o projeto. Outra coisa é tentar agradar todo mundo. Nenhum produto é para todo mundo. Nenhum produto vai agradar todo mundo. E design não é democracia. Design é feito para suprir uma necessidade específica para um grupo específico,
de uma forma específica. Se você for ver produtos que são super populares em diversas áreas, até uma Coca-Cola, ela tem comunicação nichada, por exemplo. A Coca-Cola, quando patrocina eventos de música, é diferente da Coca-Cola que fala com a gente no Natal, é diferente da Coca-Cola que fala com o público de esporte, por aí vai. Então, cada marca tem um jeito de comunicar diferente, até mesmo dentro do seu próprio produto. Então, essas decisões vão ser tomadas, como que uma marca de refrigerante vai comunicar num evento de música. Ela tem que saber exatamente o público, não é o mesmo que vai ver a propaganda do Natal. Então, esse é um exemplo, assim, que até mesmo essas marcas que são super populares, que a gente tem a impressão que todo mundo usa, ainda assim, elas têm nichos de comunicação, mesmo que seja o mesmo produto. E o que é que muda quando a gente aprende a decidir bem? Eu acredito que esse tipo de critério de avaliação para tomada de decisão, ela serve para qualquer profissão, para qualquer pessoa. Primeiro, que você vai ter um pouco mais de proximidade e assertividade nas suas decisões, porque você tem critério para avaliar se foi uma decisão boa ou uma decisão ruim. Segundo, você defende melhor a sua ideia. Se você é um designer, um profissional que atende terceiros, você vai ter que defender a sua ideia, justificar o porquê que você está escolhendo o que você está escolhendo para as pessoas que provavelmente vão custear, que estão comprando, que estão lhe contratando. Então, se você tem critérios bem definidos e sabe o motivo das suas escolhas, é mais fácil justificar e defender essas ideias para quem quer que for que vá adquirir esse seu produto, esse seu serviço. E aí, quando você justifica bem, defende bem, você também cria confiança. As pessoas vão confiar mais no seu trabalho e também, como brinde, estão mais dispostas a pagar por isso, porque você acerta mais, porque você passa segurança e tudo isso só vem em coisas positivas, né, para o trabalho da gente como grandes resolvedores de problema. E por fim, o seu trabalho amadurece. Você consegue também sintetizar esse processo e não gastar tanta energia sem saber como decidir, o que tem que escolher. Quando você tem uma metodologia, você tem critérios bem definidos, fica mais claro tomar essas decisões. Isso também te poupa tempo para que você gaste o seu tempo para fazer uma outra coisa mais importante dentro do projeto, ou até mesmo coisas mais importantes na sua vida pessoal, né? E não gastar tanto tempo assim no trabalho em algumas funções. Por fim, o design não é sobre acertar sempre, não é sobre acertar 100%, mas é a gente chegar o mais próximo possível da solução para aquele problema que a gente está se propondo a resolver. E para isso a gente precisa decidir com consciência. Quanto mais consciência a gente tem sobre as nossas decisões, mais tranquilo a gente fica para tomá-las. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, me fala se você já tinha parado para pensar nisso na hora de tomar decisões no seu trabalho e como que o pensamento de como os designers tomam decisões pode ajudar você aí nas suas tarefas do dia a dia, no seu trabalho. Eu fico por aqui, a gente se vê na semana que vem.